Olá, combatentes, canal da guerra. Tudo bem, pessoal? Canal Arte da Guerra, blog Velho General, canal Pátria de Combate. Coronel Paulo Filho Rogério Itablian, profissionais de defesa, segurança e soberania da família brasileira. Gente, o Coronel Montenegro já está no nosso estúdio aqui. Vamos dar o retorno do som. Tivemos um probleminha a bordo aqui. Demorou para restaurar, demorou para entrar, tá? Vamos dar o retorno do som, quem puder aí, para ele saber quem tá chegando. Beleza, tá dando 5/5 aqui. E aí, Coronel, como é que tá? Tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Olá a todos, muito boa noite aí, o pessoal do canal, pessoal combatente, todos a bordo. E, bom, hoje tem aí uma análise interessante para a gente fazer dessa situação aí do Lázaro. E tem vários aspectos aí para a gente poder explorar e conversar a respeito. Principalmente no tocante a ensinamentos colhidos, né? O que você tira de lição disso daí, Montenegro? Olha, o que eu tiro de lição? A gente tem que aperfeiçoar algumas coisas. Inicialmente, eu quero aí parabenizar o pessoal que participou da operação. Foram 20 dias, né? Acho que 20 dias de 20 operação. dias, Brincadeira, muita não. gente ficou lá no mato, dormiu no mato, uma atividade com risco, porque o cara estava armado, e poderia ali ter abatido alguém, né, com tiros, entendeu? E ali, felizmente, conseguiu ali, de certa forma, estabelecer uma certa paz ali na região, dar mais segurança para as pessoas, tá? Agora, o que eu observo é que, assim, na parte final da operação, tá? Houve ali tá um ruído aí? É aí o barulho? Deixa eu tirar meu microfone. Ah, beleza. Então, o que ocorre? Ali na parte final, houve emprego de vários meios, entende? Que foi uma coisa interessante. Por exemplo, foi usado... bom, eu vou fazer um apanhado aí da situação, depois eu vou partir para isso, porque senão eu começo do fim e não construo o raciocínio, né? O show é teu, Montenegro. Então, vamos lá. Foi um caso aí que eu acho que começou tudo errado e os principais responsáveis por isso não estão sendo criticados e nem abordados, tá? Então, é um caso em que você tem uma legislação brasileira que permitiu que um sujeito entrasse e saísse da cadeia várias vezes, né? O sujeito um psicopata e completamente insensível. Que a imprensa está querendo endeusar. Tem gente da imprensa aí querendo endeusar ele. A imprensa está querendo endeusar. Então, assim, é um cara um psicopata, altamente perigoso, que não era nem para ter saído da cadeia, então o cara entrou e saiu várias vezes, às vezes saiu até pela porta da frente, né? E esse é um caso assim que a gente precisa urgentemente rever esse tipo de legislação, audiência de custódia, juízes garantistas. A gente não tem visto uma preocupação com as vítimas, né? As vítimas elas só servem para fazer número de estatística, de obituário, de dizer que morreram não sei mais quantas pessoas. É só isso que estão servindo. Montenegro, vítima no Brasil vítimas. Só interessa as vítimas ilustres, Marielle, essas coisas assim, só as vítimas ilustres. Ou se for vítima de Covid, né? Ou se for vítima de Covid. Não, eu achei que ele morreu de Covid, não foi de Covid, não? A Globo, daqui a pouco vai dar que ele morreu de Covid, né? Não é. Então, assim,
o que você observa? Tá? A primeira coisa que eu abordo aqui é justamente falar que a gente precisa urgentemente rever o nosso Código Penal, precisa urgentemente é, pensar na forma como os juízes tratam esse tipo de coisa. O juiz ele solta ali o bandido, ele diz que agiu dentro da lei, ele não responde por nada, se o cara saiu dali, matou não sei mais quantas pessoas. Então, eu acho que o nosso poder judiciário ele está muito desconectado da realidade, ele não sofre pressão nenhuma. Então, assim, nós temos bons juízes, mas temos péssimos juízes, né? E se a maioria é boa, eu acho que, assim, boas intenções não se traduzem em resultados, tá? A verdade é essa. Então, não adianta você achar aniversário da tua mulher. Então, pô, você tá não sei aonde, você lembra de, ou vou comprar flores, eu vou ligar, vou fazer uma ligação, e você pensa nisso tudo, mas você não faz absolutamente nada. Mas você, ó, o relógio do juízo final, É. relógio do juízo final. Então, assim, não adianta você pensar e não fazer, tá? Mas o que que ocorre? Aí o Robson, ele acha que ele é um cara legal, porque ele ao menos ele pensou nisso, mas ele não fez porra nenhuma, você entendeu? Exatamente. Mas ele pensou. Então, assim, de boa intenção o inferno já está cheio. A gente não precisa mais de ninguém com boa intenção, a gente precisa de fazedor de coisa, a gente precisa de menos iniciativa e mais acabativa, tá? Então, o que eu observo é que pô, se nós temos bons juízes, esses bons juízes eles têm que pressionar para que não fique tendo esses absurdos, que nem o Rogério 157, que foi preso no confronto com a polícia e depois foi solto, entendeu? O cara foi preso com um fuzil e depois foi solto, depois ficou comandando o tráfico na Rocinha, depois teve que fazer uma operação caríssima para tentar pegar o cara de novo, né? Numa área complicada. Então, assim, a gente tem já vários custos nas operações. Imagina o custo de uma operação de inteligência para você pensar tudo, investigar tudo, e chega na hora, o juiz lá pergunta assim, você tomou tapa na cara? Se você tomou tapa na cara, então eu vou dizer aqui, então você foi maltratado e pronto, você vai embora, então a prisão não tem nenhuma validade porque o cara te deu um tapa na cara. Vou dar um exemplo aqui, bem patético, né? Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é A outra base de coisa. tudo é que nós precisamos acabar com a bandidolatria no Brasil, né? A Exatamente. bandidolatria Então, tem que começar a acabar, gente. o nosso problema é que os principais culpados disso daí, da certeza da impunidade, né? Então você tem aí a bandidolatria, você tem juízes que tiveram seu cérebro, sei lá, derretido sei lá, na faculdade, né? Porque é muita doutrinação esquerdopata nas universidades, infelizmente. Então, o cara ele é doutrinado para, porra, a garantir os direitos, mas é sempre do bandido, né? Eu não vejo ninguém preocupado com a mulher que fica viúva ou com a família que foi chacinada. A gente não vê isso, essa preocupação, né? E pior, né? Quem entra nesse coro é a mídia, a imprensa, né? Que está sempre saber do coitado, do bandido, e só fala das pessoas que morreram para fazer estatística, número. Ó, morreram tantos, né? E agora vamos ver aqui o coitado do fulano, do Lázaro, sei lá de quem, que está sendo perseguido. Então, eu acho que esse tipo de coisa, assim, é muito complicado e as pessoas têm que ter. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu falo aqui, que tem que ser revista, que tem que ser repensada. O Brasil não pode continuar assim, não pode continuar com os políticos nossos sendo pessoas que que estão completamente dissociadas da realidade, né? Um gabinete cheio de gente, um judiciário lá que é vitalício, né? Eu vou te falar aqui, eu não sei, cara. Eu acho que devia acabar com a estabilidade para todo mundo no Brasil, tá? Todo mundo é todo mundo mesmo, tá? Mas assim, vamos começar primeiro
pelo aqueles que têm mais garantias, entendeu? Vamos começar primeiro pelo cara que tem mais mordomia, que tem alguém para ajustar a toga dele quando ele senta na cadeira, né? De maneira que a cada, sei lá, 4 anos fosse revisto ali se o cara está produzindo ou não e troca. Assim, você colocar uma, um tribunal, uma corte, que o cara fica lá vitalício, é muito poder para um cara só, entende? Eu acho que 6 anos está de bom tamanho para o cara ficar lá no STF, depois ter um rodízio, tá? Então, no final das contas, as pessoas têm que entender também que o voto do político ele não dura só aquele mandato dele. Por exemplo, o voto do Lula, né? Quem votou no Lula, por exemplo, ou na Dilma, tá? Todas aquelas pessoas que o Lula e a Dilma, por exemplo, ou o FHC indicaram para ir lá para a Suprema Corte ou para outras cortes superiores, tá? Ou o pessoal que entrou pelo Quinto Constitucional, etc. Tudo isso, de certa forma, é um prosseguimento do mandato deles. Você não se livrou ainda 100% do Fernando Henrique, É a nem herança maldita, é Monte. herança, porque o cara indica um juiz que o cara fica lá, então, de acordo com a conveniência, o cara, quando bate um processo lá em cima, acaba sendo um colchão de amortecimento em que o cara é simplesmente abolido de tudo, né? Então, assim, essa é a primeira abordagem que eu faço, que é interessante. Agora, esse negócio do Lázaro, todo mundo já sabe que o cara é um fascínio, é um bandido que matou um monte de gente, aí chama de serial killer, que ele é sádico, etc. Mas ele já está se tornando uma, digamos assim, uma porta de abertura para a gente ver outros problemas que a gente tem no meio rural do Brasil, tá? Assim, depois eu vou falar considerações sobre problemas táticos, mas problemas rurais aí de grilagem de terra, de pessoas pagando capangas para matar os outros, de uma terra sem lei. Então, assim, tem algumas evidências muito interessantes de que esse sujeito aí, esse Lázaro, na verdade, ele atuava de matador de capanga para fazendeiros da região que ameaçavam pessoas para vender terra por baixo valor e aproveitou que o cara já era um psicopata fascínora e aí ele acabava sendo usado para impor medo e as pessoas, às vezes, vender as terras a baixo custo. E isso, infelizmente, é uma realidade que a gente tem no Brasil, entende? Essa parte aí do meio rural e é um local onde a polícia ela tem poucos meios para trabalhar, né? Então esse é um dos problemas, né? Outro problema é o tal do novo cangaço, né? E você olha, por exemplo, esse cara, ele, ele no final das contas, esse Lázaro, ele ficou na mesma área, tá? Por um tempo prolongado e ele ficou na mesma área, alguns indícios, né, de que ele ficou lá porque ele queria cobrar o fazendeiro a chacina que ele tinha feito, né? Já tem algumas suspeitas disso aí e agora vai entrar uma nova fase de investigação. Que o cara é um psicopata, matador e gostava de matar, isso é uma realidade, tá? Mas tem outros desdobramentos já se apresentando, ou seja, que ele ficava a serviço de caras ali da região que queriam aumentar as posses, as propriedades, e então pagavam ele ali para matar gente, para ameaçar, e as pessoas tinham medo dele. Então, esse é um problema rural que a gente tem no Brasil, que o MST também se valeu muito disso. E ele estava tendo apoio, tá? Você vê que ele foi pego ali de barba feita, ele tinha ali um pacote com antibiótico, com amoxicilina, Ou ele seja, tinha tinha, todo um apoio em cima dele. ele É essa a tinha, ideia. ele tinha um apoio, né? Assim, alguns policiais ali com quem eu conversei, né? Para quem não sabe, eu sou jornalista também, né? Então eu posso manter as minhas fontes, né? Então eu tenho registro de jornalista, para quem não sabe, né?
Mas o jornalismo que eu faço é Mas jornalismo você tirou responsável. carteira? Ou isso aí é disfarce das forças especiais aí para atuar, Não, infiltrado na não, não, direita, não. Não, assim, os disfarces eu não posso dizer quais são os disfarces que eu tive para não queimar um ponto das missões que eu tem que participei. falar Mas, uma coisa aqui mas pro pessoal que não o meu sabe. registro de jornalista é depois que eu passei para reserva mesmo, tá? É no Ministério do Trabalho. É real, Deixa eu falar não uma é coisa aqui, fake, não. pessoal. Gente, forças especiais, comandos, essa turma, quando vai fazer missão, se disfarça de tudo aí. Então, se o cara é mendigo, tá lá, mas o cara é um operador de forças especiais, tá lá vestido de mendigo e tal, mas é um operativo, gente. Vale tudo para cumprir a missão, né, Montenegro? É. Pois é, então, o que ocorre? Esse cara, ele tinha apoio lá de um fazendeiro lá, para quem ele prestava esse tipo de serviço. Você entendeu? Ele tinha apoio de um fazendeiro lá para quem ele prestava esse tipo de serviço. E tinha um caseiro na casa, né, que tinha visto ele. Aí ele ameaçou esse caseiro, você entendeu? De morte. Falou: Ó, tô aqui, mas se você dedurar para alguém, eu vou matar tua família, sei onde mora teu pai. Tem que... E o caseiro ficou lá se borrando, né? E lá pelas tantas, a polícia começou a fazer uma avaliação de triangulação de chamada telefônica, tá? Porque ele roubou um celular e foi um pessoal do Rio de Janeiro para lá para fazer o que a gente chama de inteligência de sinais. Então eles ficaram dando uma checada nos sinais telefônicos da área e o Lázaro, ele roubou um aparelho, roubou um carregador e aí ele roubou um chip e ele inclusive pegou uma senha lá de um telefone que ele roubou, ameaçou a mulher, falou que se ela não desse a senha ele matava ela, deu a senha. Ele fez uma conta de Instagram fake e entrou em grupos de WhatsApp e ele começou então a ter acesso às informações da caçada. Ele entrava no Instagram e ficava vendo as movimentações, tudo essas baboseiras que a galera tá aí, ele estava lá fazendo atividade de inteligência é, ali, entendeu? Porque assim, a inteligência ela tem várias dimensões, né? Tem a inteligência humana, que é o que? É você conversar com as pessoas, pegar informação de fonte humana, de quem viu, de quem não viu, de denúncia, de ligação de 0800, né? Dentro desse pacote aí, uma subdivisão seria a inteligência animal, quando você usa o sinófilo, que vai com cães ali e tal. Aí entra já a parte de rastreamento. Você tem a inteligência de sinais, né? Que você fica ali fazendo a monitoração dos sinais. Então, nessa parte da inteligência de sinais, foram levados equipamentos para lá, e eu sei que a gente usou isso lá no alemão também, tá? Então, a gente colocou umas antenas você coloca em 3 pontos, e aí essas antenas elas começam tirar os azimuths de onde estão vindo as comunicações. Então, por mais que ele fizesse comunicações rápidas, né, e justamente ele se lascou porque ele ligou para a sogra, olha só. Ele ligou para a sogra, e aí o pessoal pegou uma ligação dele e já vinham fazendo acompanhamento dessas ligações, e dentro das triangulações eles bateram ali numa fazenda, e aí quando eles prenderam lá o dono da fazenda e o caseiro já avisou logo que estava ameaçado, que era o patrão dele que dava comida, e nisso daí já tá preso lá o caboclo, você entendeu? Que tava dando suporte a ele. Aí ele perdeu o apoio, né? E esse apoio é o que, digamos assim, numa guerrilha, é o que a gente chama de força de sustentação, né? O cara que dá comida para guerrilha, que dá gêneros, né? Suprimento. Mas no caso aí, ele era um guerrilheiro sozinho, isolado, digamos assim, tá? E ele, Mas as então... técnicas são as mesmas, né, Montenegro? Pelo que você está narrando eu aí, tô ele era falando bem aqui do... inteligente, né? Ele era bem Não, ele era inteligente. inteligente e ele conhecia ali a região para ficar ciscando por ali, né? Então, assim, nisso aí foi preso lá o dono da chácara, o caseiro já falou que foi o cara que bateu, né? Mas ele estava tendo esse tipo de suporte. Então, assim,
Foi usada a inteligência de imagens. Como é que é a inteligência de imagens? Você pega as imagens do cara que você tem, divulga, né? Tanto que a gente divulgou em redes sociais. Você tem a parte de drone, né? O drone olhando de cima com as imagens, tá? Você tem o inteligência do georreferenciamento, né? Ou seja, vai fazendo a localização de onde o cara está indo e vai vendo ali os possíveis locais ali que ele pode estar escondido, né? Alguma inteligência, por exemplo, de sensores, né? Parece que teve câmera que captou ele, entendeu? E câmera que captou a imagem dele. Então, você vai integrando vários sistemas de inteligência, você entendeu? E aí você vai integrando isso, tá? Informações de foto coletada, de imagem de satélite, imagem de fotografia aérea, imagem de drone, helicóptero. Então, aí entra a inteligência de imagens, né? Então, assim, são vários métodos de coleta, busca de dados para você ir fechando, tá? Uma coisa que eu já comentei aí, que o Brasil vem negligenciando aí já tem um bom tempo, é o problema ligado à capacitação nossa, né, para a inteligência humana, que é, no caso, o rastreamento, tá? Atenção, juízo final, relógio do juízo final. Aí, o que eu digo? Por exemplo, eu estava fazendo uma live hoje, estava falando disso, tá? Lá no SIGS, quando o Coronel Mota, né, que foi comandante do Batalhão de Forças Especiais, ele foi requisitado lá pelo Teixeirão, que era major, para ir com a equipe de Forças Especiais fazer o reconhecimento, o primeiro reconhecimento do campo de instrução do SIGS, que é uma área gigante. Hoje é uma área, digamos, era a mesma área já, né? Mas para o pessoal ter uma noção, ele é 2,5 vezes a região metropolitana de Manaus. Manaus é uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, tá? Então é uma área grande. Então o Coronel Motinha, ele quando foi fazer o reconhecimento com uma equipe de forças especiais, isso foi em 64, tá? Ele passou 40 dias rodando lá. E aí eles pediam suprimento de paraquedas, o pessoal lançava, etc. E tal. E ele achou, dentro da área dos SIGs, tinham 3 caras que viviam no meio do mato. O cara vivia lá caçando numa tapera lá, num abrigo, não sei o quê. E quando ele acabou aquilo ali, e os caras sabiam tudo, eram rastreadores exímios, sabiam montar armadilha de caça. Esses caras, eles foram contratados pelo SIGS, né, pelo Exército, como mateiro e rastreador. E esses caras que deram inicialmente ali um grande upgrade na nossa instrução de rastreamento, de armadilha, de caça, que eram pessoas que tinham muita prática, né? Outras coisas a gente foi pegando com os índios, mas eles já tinham muita prática. E a gente tem uma instrução lá no SIGS muito boa de rastreamento. No Brasil, por exemplo, que eu saiba, eu não sei se tem outra tropa, mas o GEOSAC, né, o Grupamento Especializado de Operações e Sobrevivência na Caatinga, eles têm o curso de rastreamento, acho que já tem um tempo, né, que foi montado, devido a eles terem interpretado ali as necessidades de ter essa expertise para fazer a caçada, né, das pessoas que eles têm que procurar, né? Então, por exemplo, fugitivos, etc. e tal. Então, eles desenvolveram esse tipo de expertise de rastreador. Eles têm um curso lá de rastreador muito bom lá de uma semana lá, 10 dias, tá? Esse caso aí da caçada do Lázaro, eu acredito que se tivesse sido ali com uma equipe pequena, com um rastreador bom ali na ponta ali, seguindo os rastros, entendeu? Com uma equipe pequena, sem encharcar a área de pessoas, porque o que aconteceu? Encheram a área de gente, deve ter ficado pegada para tudo que é lado,
e aí ficou muito complicado ali de fazer um rastreamento mais eficiente, né? Então, eu acho que possivelmente, se tivesse sido usado uma atividade aí de rastreamento prática desde o começo, isso daí talvez tivesse se resolvido antes, tá? E é interessante o seguinte, tá? Eu vi aí muito comentário em cima de, não, porra, bota os caveira, bota os comandos, bota não sei o quê, bota o BOP. O rastreamento é uma atividade muito específica, muito delicada, e vou comentar daqui a pouco sobre a experiência que eu tive com os ingleses, da importância que eles dão para o rastreamento. Então, não é porque o cara sabe se orientar e andar no mato que ele vai ser um bom rastreador, entende? O rastreamento é uma atividade multissensorial. Você vai sentir o cheiro, às vezes, você vai interpretar, ver bicho pulando, ver o macaco pulando, você vai ver uma marquinha na árvore, aquilo ali identifica que o cara pendurou uma rede ali, você vai ver um mato amassado, então são Mas vários isso é só detalhes o cara ali. com bastante treinamento que vê, né, Então, Montenegro? A por isso que eu pessoa estou comum. dizendo, não é porque o cara. Assim, eu sou Forças Especiais, Comandos, Guerra Naval, Posto Todo SIGS, eu vou falar que eu não sei porra nenhuma de rastreamento, É. entendeu? Você tem que A ter essa gente não humildade, sabe porque, ler o ambiente, né? cara, Nós olha não sabemos. só. Deixa eu te contar uma É, história rápida aqui, uma história curta aqui. Eu conversei com o pessoal alguns anos atrás, eu sou piloto, né? E eu tive alguns instrutores que foram pilotos no garimpo. E é impressionante que o cara voa em cima da mata com a aeronave e aí falou: ó, a pista vai estar, você faz a curva depois da árvore que tem na barranca. E o cara acha. Você olha aquilo, você vê aquele monte de árvore, está voando avião, você vê aquele monte de árvore, para você é tudo a mesma coisa. Mas para ele que voa naquela área, que está acostumado a fazer isso todo dia direto, ele lê um quadro diferente. Assim é o mateiro, né? exatamente. Esse é um rastreamento aéreo, né? E Uhum. assim, o mateiro é isso, cara. O cara interpreta o sinal, ele sente cheiro da coisa. Ah, eu sente cheiro de merda, porra. Ele vai olhar, porra, o cara foi ali no canto, É. largou o barro dele e não enterrou direito, entende? Então, para você ter uma noção, tinha um cabo velho lá na Ilha Grande, na época que tinha um presídio. Esse cara, ele dava laranja para os presidiários para prevenir escorbuto, tá? E aí o que que acontecia? Que os caras, quando fugiam, eles iam comendo laranja, iam largando laranja pelo caminho. E aí esse cara, quem me contou isso foi até o Pimentel, falou que, porra, que o cara pegava ele rastreava sentindo o cheiro de laranja. Ele andava na É. Mata Atlântica, lá da Ilha Grande, indo atrás do cheiro de laranja, né? Porque era um cheiro que era diferente. Então, E o olfato você desses caras também é diferente do nosso. O cara vive no por isso que eu ambiente estou rural, né? falando. O rastreamento ele é multissensorial. Você tem a audição, às vezes até mesmo o paladar. O cara tem um vestígio ali de comida, um sangue, um não sei o quê, você vai botar aquilo na boca. Então, assim, vai demorar um tempo ainda significativo para a tecnologia substituir o rastreador, tá? Pode ajudar em alguns aspectos, né? Você botar o drone em cima para ver imagens, etc. e tal, mas para, assim, ter assim a capacidade de um mateiro assim. O pessoal que acha que o cara é caveira, vai atrás lá e vai pegar. Tá vendo muito filme do Guerra nas Estrelas, né? Que você vê aqueles Exatamente. drones voadores no meio da selva, que aí ele acha qualquer um, que não sei o que, não é assim, não. Tá? E eu vou fazer um paralelo aqui. O rastreador, ele é um cara tipo o sniper, cara. Por exemplo, não é porque eu sei atirar de pistola, fuzil e revólver que se me der um fuzil de sniper eu vou ter a mesma performance que o Assombroso, por exemplo. Não vou, entendeu? Porque é uma expertise que, além do cara precisar ter o dom, ele pode aperfeiçoar até, mas assim, o dom é altamente desejável. E você também, você necessita um adestramento diário, constante, uma formação, entendeu? Assim como o saltador livre, assim como o mergulhador, né? Que a gente tem o que se chama de plano de provas. Então, o paraquedista, a cada 3, 4 meses, a cada 3 meses, ele tem que estar saltando
para ele manter o adestramento dele, para ele estar em condições de ser empregado. Se ele não cumpre o plano de provas, ele tem que passar por um processo que a gente chama de readaptação, que é um processo de instrução mais densa, com uma duração maior, para ele poder se qualificar, voltar a saltar. E a mesma coisa acontece com o mergulhador, entendeu? E acontece com o sniper, e por isso que eu estou falando do rastreador, que é uma atividade que a gente, de certa forma, negligencia. Então, da mesma forma que você precisa ter um atirador de precisão, um sniper, com adestramento constante, para que, numa situação em que, tipo aquela da Ponte Rio-Niterói, você tenha gente com adestramento suficiente para fazer o abate do terrorista lá, ou do sequestrador, do tomador de refém, conforme seja a situação, sem deixar dano colateral, entende? Da mesma forma que para você ter um atirador de precisão com essa competência, capacidade, ele tem que estar fazendo um adestramento constante, o rastreador é a mesma coisa. E, infelizmente, a gente não tem tipo um plano de prova, uma coisa dessa vocacionada para o rastreador, né? Então, assim, lá na operação do Traíra foi usado, depois a gente conversa sobre isso, né? Para vocês terem uma noção, eu fui visitar o centro de treinamento de guerra na selva inglês, lá em Belize, tá? A Inglaterra, para o pessoal entender, a Inglaterra tem 3 centros de treinamento de selva. A Inglaterra é extremamente belicosa, né? Inglês não, o Reino Unido, tá? Então, eles têm um em Belize, um no Quênia e um lá em Brunei, na Oceania. Eu fui visitar o de Belize, quando eu era instrutor do SIGS, e o que eu vi lá? Eles têm 2 cursos ou 3 cursos de rastreador, tá? Então, eles têm um curso de rastreador que é para o cara sozinho, para o rastreador, tem o nível A, o nível B, digamos, né? E tem um curso que era para rastreador com cão, né? Ou seja, o sinófilo e o cão, tá? E as tropas deles que vão para o Afeganistão, né? Eles têm sempre um rastreador em cada pelotão, e esses caras fazem o curso de rastreador nesses centros de treinamento deles de selva, né? Normalmente é em Brunei, que é o melhor centro que eles têm, mas o de Belize é muito procurado e é onde normalmente eles recebem muita gente da Europa, tá? E aí foi aí que eu fui entender por que eles recebem até mais europeu do que a gente recebe no SIGS. A grande diferença é o seguinte, é que o nosso curso é em português e o curso deles é em inglês. Então é muito mais fácil, porque o pessoal da Europa, todo mundo fala inglês. Então eles preferem fazer o curso lá em Belize, né? Ou o curso, às vezes, também lá da França, né? Da Guiana Francesa, porque é em francês. Então é mais fácil na Europa você achar alguém falando francês e, e inglês do que alguém que fale português, né? Português normalmente é só o pessoal de Portugal, tá bom? Então, obrigado, Marcelo, valeu, obrigado pelo feedback aí da galera, tá? Então é isso. Então, assim, essa atividade de rastreamento, a gente precisa se ligar, tá? O pessoal aí, eu sugiro que entre em contato lá com o Geosac, a tropa da Paraíba, os policiais aí que estejam ouvindo. Eles têm um curso de rastreador lá muito interessante e eles têm aplicado essa técnica, né? Agora mesmo, essa semana, anteontem, né? Nos últimos 2 dias, eles estavam lá num encalço lá de uma quadrilha que foi localizada, né? E aí teve um confronto, os 3 vagabundos foram abatidos na troca de tiro e ainda localizaram mais um quarto que estava na cidade e foi preso, então, tá? Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Justamente porque essa parte teve um pouco, né, dessa utilização dessa expertise de rastreador, tá? Então, assim, alguns ensinamentos interessantes. O uso do cachorro é importante, mas, assim,
O cachorro ele não é igual um coringa de baralho, tá? O cachorro ele precisa de um adestramento específico. Então, o cão que faz o cão de faro, né? Ele é um cão que ele é treinado normalmente para identificar droga, né? Mas o cão que vai fazer rastreamento, ele tem que ter outro tipo de adestramento, você entende? É a mesma coisa, eu atiro de FAL, não, agora eu vou atirar de IA2, não, eu vou atirar de HK-MP5 SD. São armas diferentes. Você tem que aprender a usar, né, a ferramenta e treinar para usar aquele tipo de ferramenta. Então, o cão que vai ser treinado para rastro, ele precisa ter um adestramento específico para rastro, tá? Então, isso aí eu acho que é interessante comentar também. Pô, vale a pena esse investimento em cão para rastreamento. A gente já sabe que a gente tem muito cão adestrado para fazer essa atividade de buscar droga, né? E o cão para fazer rastreamento, ele precisa ter um outro tipo de rusticidade, entendeu? Para quem não sabe, eu assisti um obrigado aí, Wellington. Eu assisti um documentário, eu não sei se foi no History Channel, ou no Discovery, ou no Animal Planet, tá? Eu não lembro agora, confesso. Mas é, o, esse, esse, esse documentário ele mostrava o seguinte: o americano ele usou no Vietnã mais de 10 mil cães. Ele usou mais de 10 mil cães. E muitos desses cães foram usados para rastreamento. Principalmente por quê? Porque eles treinaram os cães para identificação de armadilha. Porque estava Na Guerra morrendo dos muito Túneis, americano. eles usavam cães também, Montenegro, na Então, Guerra dos Túneis. foram usados mais de 10 mil cães na Guerra do Vietnã. E outra coisa, tá? Eles começaram a usar tudo que é tipo de raça, não era só pastor alemão, não. Eles pegavam os vira-lata lá do Vietnã e adestravam, porque assim, o bicho ele precisa de rusticidade, tá? Então, o cão, você tem que pegar um cão ali que seja rústico, né? Tem que pegar a raça. Por exemplo, o fila brasileiro, tá? O que é o fila brasileiro? Ele é uma raça que foi desenvolvida na época da escravidão, tá? Porque ele era adestrado para caçar escravo. Porque, de acordo com a tua predominância, né, do teu componente racial, então, por exemplo, o cara que é caucasiano, ele tem um cheiro. O outro que é africano, ele tem outro cheiro. O amarelo tem outro tipo de cheiro, né? Assim, a gente não sente essa diferença, mas o animal, ele percebe isso. Então, o que fizeram? Eles fizeram cruzamentos do Bluehound, que é um cachorro gigante que aparece até num desenho animado lá da Disney, lá, acho que é da Dame Vagabunda, acho que tem um farejador grandão, cheio de prega na cara, assim, é o maior farejador do mundo, é o Bluehound, né, Bloodhound, né, ou seja, e é o cheirador de sangue, né, digamos assim, e, e pegaram uns mastins, né, mastim já é aquele cão mais encorpado, tipo o mastife, esses cães assim, e fizeram o cruzamento. Então eles pegaram um cão com temperamento agressivo, forte, né? Cão que era muitas vezes usado em guerras, em combates, era usado para guerra, né? Então agressivo, e fizeram cruzamento com cães de faro. E aí, nisso, veio o fila brasileiro, né? É um cão de guarda, mas ele é um cão de caça, é um cão de faro, e ele foi, digamos assim, eu li alguns registros, né? Que ele foi desenvolvido, né? Para caçar escravo, né? Ou seja, Montenegro, só um minutinho. Deixa eu só mostrar aqui para o pessoal que ainda não viu os cães do BAEP, da Polícia Militar, que a gente filmou em ação. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só um minutinho, gente. Aí a gente volta para você aqui.
Olha aqui, ó. Esse aqui é um vídeo que nós fizemos aqui no canal Arte da Guerra, tá? Mostrando os cães do BAEP, da Polícia Militar de São Paulo. Esse daqui é o Jason, um pastor malinois. Olha o tamanho do bicho. Bicho é o demônio. Essa raça é fantástica. Depois eu vou colocar, vou voltar para Montenegro, depois eu vou colocar esse link desse vídeo para vocês aqui, que foi um das... Tá com 40 quilos aqui, o Capitão Antunes está falando para a gente, tá com 40 quilos. Manda um abraço para todo mundo aí, o Antunes, para o Rogério, para todo mundo. Quando o Montenegro estiver em São Paulo, nós vamos levar ele aí em Campinas para conhecer o BAEP. Tá? Vamos filar o almoço de vocês aí. Um grande abraço aí para todo mundo do BAEP, você sabe que eu sou fã de vocês aí. Valeu, Alexandre. Mordeu o comandante da companhia. Ele não sabe de... Esse cachorro Montenegro não sabe de que lado que ele tá. Uma figura, cara. Muito cara, legal. Você sabe que eu recebi hoje um registro muito interessante, né? O Centro de São Paraquedista, ele tinha um canil antigamente, né? Eu tenho um tio até que comandou o Centro de São Paraquedista, na Brigada Paraquedista. General Penha Brasil, CIGPB. Isso. E teve até um tio meu que comandou também, né? O tio Sanches, já falecido. Mas eu vi um registro, uma história muito engraçada, que teve um pastor alemão que fugiu. E aí ele foi procurar um local para dormir e foi parar lá no batalhão logístico, no Belog, que antigamente era na Colina Longa, e ele escolheu lá o PC do comandante da Companhia de Material Bélico, né? E aí, pô, ficava lá, dormia lá, saía, etc e tal. Aí o bicho, rapaz, o comandante da companhia entrou lá no PC e tava o pastor alemão lá, entendeu? Aí ele foi botar o pastor para fora, o pastor atacou ele, porra, deu-lhe um monte de mordida. Aí foi um monte de gente lá para tentar tirar o cachorro e nada, né? Aí o sinófilo saiu catando o cachorro e lá pelas tantas o pessoal disse, poxa, tem um cachorro que tá dando um problemão lá, que não quer sair lá, já atacou 2 caras no PC. Aí ele entrou lá no PC, aí o cachorro veio todo bobalhão para cima dele, lambeu ele, aí levou o cachorro embora, né? Aí o pessoal ficou de sacanagem, né? Que a companhia de material bélico foi comandada interinamente por um pastor alemão durante um dia. Entendeu? Eu recebi esse relato hoje aqui. Eu estou tentando descobrir, mas como ele é atemporal, eu não consegui descobrir em que época foi. Mas como era na época da Colina Longa, então foi antes do Belog paraquedista se mudar para as instalações ali, né? Para quem não sabe, o General Pazuello comandou o Belog paraquedista, né? Ele foi comandante da companhia de intendência quando era tenente e depois ele fez o curso de Forças Especiais, foi para o batalhão de Forças Especiais, onde a gente serviu junto. Aí depois ele voltou para comandar o Belog paraquedista. O Pazuello é um caso raro, né, Montenegro? Porque ele é intendente que fez FE, é um caso bem, bem difícil das Forças Armadas. Eu sei o seguinte, eu acho que até onde eu sei, ele é o único intendente FE em Guerra na Selva, tá? Eu acho que hoje já tem aí alguns oficiais que tenham feito o curso de intendência, que tenham feito FE, mas eu não sei se eram Guerra na Selva, mas o Pazuello, que até onde eu sei, é o único intendente que também é Guerra na Selva, comandos, FE, mestre salto, salto livre, avançado, etc. Mas, assim, agora, assim, eu já falei aí de inteligência, falei de rastreamento. Agora, uma coisa que, assim, eu particularmente me preocupa aí com os policiais ali da ponta da linha, que eu acho que o pessoal tem que se preocupar com algumas coisas, que a gente está na era da informação. Então, eu entendo que estava todo mundo já puto, que estava catando Lázaro um tempão,
Eu entendo que estava todo mundo, porra, que já foi irritado de estar tomando olé dele, né? Tudo bem que ele estava com apoio lá do fazendeiro lá da chácara, que vai começar, agora que vai começar a ter gente sendo presa aí no procedimento das investigações, tá? Agora, o que eu acho? Existe hoje em dia uma coisa muito importante que é o gerenciamento de imagem, tá? Isso é um bem intangível, que é a reputação da corporação, reputação do uniforme, e por mais que, porra, tava todo mundo puto ali, tal, com o cara, etc., que o cara é bandido, tem algumas imagens que eu peço aos policiais que eles tomem muito cuidado, ou seja, você precisa ter um controle do que é filmado, o que é divulgado, e se você está chegando num ambiente e tem pessoas fazendo filmagens e aquilo ali certamente vai acabar batendo em rede social, tem algumas coisas, alguns procedimentos, algumas formas de fazer as coisas que você tem que prestar muita atenção, e os comandantes também, eles têm que se preocupar muito em orientar o pessoal em como fazer as coisas, tá? Então, por mais fascínora que o cara seja, eu entendo, eu sei que os policiais estão comemorando ali que estão saindo com vida de uma caçada que era potencialmente perigosa, que o cara podia ter atirado alguém e matado, como ele atirou lá no momento que reagiu, já tinha matado um monte de gente, o cara era um psicopata. Eu entendo que o pessoal fique feliz de restaurar a ordem, fique feliz de restaurar, de certa forma, ali, proporcionar mais segurança para a população que morava ali, que tinha medo dele, mas você permitir que chegue na imprensa, em rede social, imagem do pessoal comemorando, imagem do pessoal buzinando, etc. Você permitir que chegue na imprensa, em rede social, esse tipo de imagem, não é bom para a corporação, entende? Não é bom para os policiais. Então, a gente está num momento, numa era que, assim, isso daí, se fosse há 10, 15 anos atrás, os caras iam comemorar desse jeito e não ia bater em rede social, dificilmente ia chegar na televisão, etc e tal. Eu entendo qual é o tipo de comemoração que eles estão fazendo. Mas, do jeito que a imagem chega, ela acaba sendo explorada e dando munição para os discursos das pessoas que você já sabe de quem que eu estou me referindo, né? Então, esse tipo de preocupação tem que ter, tá? Assim como também matou o cara, tudo bem, mas é complicado o cara aparecer lá com 50 tiros entendeu? Com 50 buracos de bala. Então, o... Só, uma coisa que está complicando nessa história aí, vai. Eu vi algumas das imagens, mas hoje em dia, o processo de disseminação de notícias está tão descontrolado que muitas imagens, às vezes o pessoal pega coisa de outras ocorrências e coloca aqui também, a gente não fica tem nem como saber. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, que muita gente me pediu opinião. E eu não me manifestei até agora exatamente por causa disso. Essa história que estão falando aqui agora do pronome neutro da FAB. O pessoal está falando e tal. Mas até agora, gente, eu não vi nenhuma notícia oficial da FAB. Eu não sei se essas provas são as provas que foram passadas no dia, né? Tá complicado, entendeu? Tá muito difícil a gente separar hoje o que é e o que não é, né? Então. Tá complicado. Eu estava falando de quê mesmo? A gente tá falando da divulgação das imagens do Lázaro e da morte dele. Não, assim, o que eu tô falando é o seguinte, as imagens que foram divulgadas lá do pessoal da Rotan, né? A Rotan, inclusive, a tropa lá que abateu ele, não foi a mesma tropa que ficou lá o tempo todo. Eles basicamente chegaram lá ontem, anteontem, você entendeu? É um pessoal que trabalha direto com Caiado e chegou lá meio que de paraquedas quando tiveram
essa informação, que fizeram a triangulação lá das chamadas telefônicas, então teve a disponibilidade de aeronave, 2 helicópteros, então o pessoal chegou, foi lá para a região e acabaram tendo a sorte, né, de pegar o sujeito. Mas o que eu estou falando é o seguinte: quando você apresenta um corpo com 50 tiros, eu estou falando isso porque eu me preocupo com os policiais, entende? Pô, isso, assim, no final das contas, acaba depois tendo um outro tipo de desdobramento que vai gerar uma encheção de saco, você está entendendo? Para o cara que participou da ocorrência. Então, por quê? Pô, como é que o cara reagiu atirando em você? Tá bom, mas tomou 50 tiros, entende? Bastava, sei lá, 5 pro cara morrer, entende? O cara morreu várias vezes, né? Não tô com pena nenhuma do Lázaro, você tá entendendo? A minha preocupação é como é que os policiais, depois que acabar a ocorrência, vão ficar se aborrecendo, porque o pessoal que não gosta da polícia vai ficar querendo ficar batendo nessa tecla, entende? Então, esse tipo assim, a imagem da corporação, a imagem do policial, ela é um bem intangível e precisa hoje em dia ter uma preocupação maior em preservar, porque hoje em dia tudo vai bater em rede social, tudo vai bater em imprensa, e você tem aqui no Brasil uma imprensa que é extremamente ácida com qualquer coisa que represente autoridade, né? Então, do mesmo jeito que eles fazem com a polícia, fazem com as Forças Armadas, e aí essa é a minha preocupação, entende? Que a ocorrência termine, ok, a ocorrência foi lá, terminou. Aí começa a aparecer imagem lá do corpo lá sendo tirado da porta-mala, sendo jogado ali de uma forma que, pô, não é muito bonita para mostrar para a imprensa, entende? Então, é, algumas coisas, pô, vai fazer isso? Vai fazer, então tá proibido filmar, vai fazer no local onde não vai ter filmagem, para evitar que esse tipo de imagem depois fique sendo explorada negativamente pela imprensa para desgastar a imagem da corporação policial e às vezes até mesmo para ficar indiciando o policial, aí o cara vai ficar se aborrecendo, aí o cara fica sob júdice, aí não pode ser promovido. Então, eu acredito sim que, como aperfeiçoamentos para isso daí, né? É, investimento na atividade de rastreamento, eu acho que vale a pena. Uma, uma orientação de maneira geral, né? Aí entra também a ação de comando, né? Uma preocupação com as imagens que vão ser veiculadas, porque, de acordo com como elas são veiculadas, editadas, com alguém que vai fazer o comentário, aquilo ali desgasta a imagem da corporação. E, assim, uma coisa que a gente tem que entender também, você tinha ali nessa operação polícias diferentes, de estados diferentes, que são cada um usa um sistema de comunicação diferente, tá? Então isso é um desafio grande que a gente tem, que é da interoperabilidade, da integração das comunicações, ou seja, a Polícia Civil não fala com a Dentro da Polícia mesma Militar. força já é difícil, Montenegro. Ó, pra você Pois ter uma é, base. No Corpo de Fuzileiros, agora muita coisa mudou. Mas a gente operava rádio analógico no Cascavel e às vezes você não conseguia falar com certos setores aí, ou de aviação, ou mesmo da infantaria. É complicado. O pessoal, é aquela história, é uma coisa que a gente precisa levar para o público, gente. Operar no mato não é brincadeira. Você está acostumado, o cara está é. acostumado na cidade, ele chama no celular, fulano atende. Mato, às vezes você está num socavão, num local ali que não chega a rádio, não chega nada, é inferno. Não, mas e você tem assim,
você tem que fazer as medidas de coordenação e controle para não ter fogo amigo, para poder manter a mesma linha, para não atirar o outro. E aí você tem o problema que, pô, você tem lá Polícia Civil, Rotam, BOP de Goiás, BOP do Distrito Federal, o cara que está no helicóptero. Então, cada um usando um sistema diferente. Cada um não dá para perder o medo da imprensa, não, tá? Não dá, não. Hoje em dia, a principal disputa que tem é a disputa de narrativa, tá? A narrativa é o que dá para a tropa liberdade de ação, entende? Então, o que ocorre? A imprensa ela não pode ser ignorada nessa equação, mas as redes sociais podem ser bem usadas também, como a gente está usando aqui agora, tá? Mas toda vez que você tem a imagem de uma tropa desgastada, isso é um bem intangível e gera vários tipos de sequela. E quando você entra no nível político, é muito complicado de gerir isso, entendeu? Isso quando entra no nível de parlamentar, de imprensa, de opinião pública, é muito complicado, porque os clientes é a opinião pública e é muito volátil. Dependendo do tipo de imagem que a pessoa vê, ela vai ficar com uma determinada impressão positiva ou negativa. Então, a gente tem que saber capitalizar em cima disso, tá? Isso é muito importante mesmo. Entra dentro da área de operações psicológicas, entendeu? Esse negócio de foda-se a imprensa é complicado, tá? Você não pode ficar dando munição para eles ficarem te dando porrada de graça, é o que eu estou falando. Desnecessariamente, você não precisa pegar um cara e jogar como se fosse um saco de batata numa viatura. Ou você não pode deixar que filmem isso e seja divulgado, entendeu? É isso que eu estou falando. Você tem que ter um controle das imagens tuas que vão estar sendo divulgadas, porque isso é muito importante. Então, Montenegro, isso daí deixa eu só te fazer uma capital. pergunta. Eu quero pedir a tua opinião. A tua opinião. O que a gente nota aqui no canal Arte da Guerra está acontecendo o seguinte, e eu com algumas pessoas que eu andei conversando por esses dias aí, tá? O capitão Antônio está colocando que a imprensa controla a opinião pública, que influencia o poder político e controla a polícia. Mas está acontecendo um problema complicado aí, no caso Lázaro. Não, mais ou menos, tá? O que ocorre? Qual é a tua visão? Vamos lá, em relação. Isso entra na guerra de narrativa, entra gramicismo, entra uma porrada de coisa. Mas o que ocorre? Até 30 anos atrás, nos últimos, sei lá, 20 anos, tá? Eles ganham muita coisa, tá? Vamos lá, deixa eu. Qualquer coisa que represente a autoridade, a imprensa ela tem ojeriza isso. Mas essa história é mais longa, viu? Vai ultrapassar aqui isso é para outra live, entendeu? Isso daqui depois a gente fala outro dia sobre guerra de narrativa, que eu acho que vale a pena explorar. Mas como eu estava falando aqui, nos últimos, sei lá, 25 anos, 30 anos, o público conservador praticamente não teve voz, porque a mainstream, né, é quem determinava quem ia publicar artigo no Jornal do Brasil, quem ia publicar artigo no Globo, quem é que ia ser entrevistado na rádio, quem é que ia ser entrevistado na TV, qual era a pauta do jornalismo. Então, a imprensa ela tinha como impor, goela abaixo, formatar a opinião pública, né? Mesmo numa democracia. O que aconteceu? Quando veio a internet, começou a mudar, e quando veio as redes sociais, criou um desequilíbrio nisso, porque o pessoal não estava se tocando, e as redes sociais elas foram criadas inicialmente para fazer negócio de fã, né? Ou seja, o pessoal postar foto ali passeando com cachorro na praia, na piscina, não sei o que lá. E de repente começou a ser usado para manifestação de opinião pública, desse tipo de coisa. Bom,
primeiro o chabu que tocou horror, foi a Primavera Árabe, 2010, se não me engano. Exatamente, Tá? Então, exatamente. quando teve a Primavera Árabe, que uma porrada de governo caiu por conta de articulação no Facebook, no, sei lá, Twitter, em rede social, aí o pessoal olhou, porra, o que está acontecendo, né? Ficaram muito preocupados. Aí começaram a ver, estudar, e daqui a pouco teve aquele negócio do protesto dos 40 centavos, sei lá, que no Brasil, em 2013, da Dilma, que tocou um horror também espontâneo, foi todo mundo para a rua, ficou todo mundo de olho arregalado com aquilo, né? E aí o pessoal começou a ficar mais preocupado. Na sequência, o Trump foi eleito por causa de Twitter, né? E você vê que estava a imprensa toda contra o Trump, lá os artistas todos, ele foi eleito na base da tweetada. E passou-se isso, o Bolsonaro foi eleito por conta das redes sociais. Aí o pessoal deu um basta, porque todas as pesquisas de opinião eram fraudadas, nenhuma dizia que o cara tinha chance. Assim, a imprensa ela foi perdendo a credibilidade de uma forma assim que ela Imprensa e foi os se institutos de suicidando. pesquisa, né, Montenegro? É, Imprensa e os os institutos de institutos de pesquisa também. pesquisa, né, da Datafolha, né? Então, Folha de São Paulo. Entendeu? Então, as redes sociais elas passaram a ser uma grande alternativa para os conservadores se manifestarem. Mas tem um fato novo nisso, né? É que começou-se, né, os globalistas, aliados aí com o pessoal esquerdopata, eu não gosto de chamar de progressista, porque progressista para mim remete a progresso, e eu não considero que a pauta socialista esquerdopata seja uma pauta de progresso. Então eu me recuso a chamar esse pessoal de progressista. O que acontece é que eles se apropriam de determinados temas, títulos, né, nomes, né, palavras, né, mas isso é coisa para outra live a gente falar disso. Mas enfim, o grande negócio agora deles tem sido controlar, escolher ou impor os controladores de conteúdo das redes sociais. Então, quando você vai ver, os caras que são controladores de conteúdo das redes sociais são pessoas ligadas à pauta globalista, esquerdopata. Então, eles, por exemplo, tem os canais que nem esse aqui que eles ficam incomodados, né? Volta e meia eles querem dizer que nem o meu, né? Eu também tenho um canal, viu? O pessoal vai lá, ó, segue lá, Coronel Montenegro no Instagram, Nós Coronel somos as Montenegro, ovelhas. O Montenegro, né? nós estamos formando um grupo aí, uma rede aí, todo mundo, pessoal. É os Oito Odiados. Os Novo oito filme de odiados. Tarantino, Os Oito Odiados. O pessoal que fica tomando strike. Olha, eu vou te falar, eu, qualquer coisa que você posta querendo esclarecer as pessoas sobre algum tema que eles considerem que não é politicamente correto, eles te dão uma porrada. Por exemplo, eu fui fazer uma postagem falando de cloroquina, mas era um fato ali real. Eu não lembro exatamente quais são os números, né? Para quem não sabe, a Nigéria, né, que tem a população aí, que eu acho que é quase igual à nossa, a Nigéria teve um número ridículo de pessoas com Covid. Mas, assim, foram tentar estudar e descobriram que lá todo mundo toma cloroquina direto, porque lá tem muita malária, né? Acho que na Somália também aconteceu isso. Eu fui tentar fazer uma postagem disso, tomei uma porrada, tomei um strike, né? Porque não interessa dentro da narrativa. Ou seja, quando você tem um ambiente que supostamente seria para você ter uma liberdade de expressão e começam a te censurar, né? Determinados temas, assim, eu notei mais isso, sabe quando? Foi ano passado, quando eu fui me candidatar a vereador no Rio, né? Na minha aventura lá. Porque eu notei o seguinte, que eu conversei com outros conservadores também, né? O Roberto Mota e outros. Eu falei, cara, você está sentindo assim que estão sabotando as tuas postagens? Aí todo mundo estava com exatamente a mesma sensação. Porque às vezes eu fazia postagem do mesmo tema que eu já tinha feito antes, que dava 5.000 visualizações, começou a dar 100.
Pô, não é possível. Como é que eu tenho, sei lá, 15 mil, não lembro quantos seguidores eu tinha na época ali. Pô, o negócio dava 5 mil visualizações, o mesmo tema começou a dar 100. Né? Ou seja, os perfis conservadores, né, na época de eleição, eles começam a fazer um patrulhamento ideológico assim, às vezes eles te dão uma porrada, um strike, mas normalmente eles fazem, é como se fosse você vai fazer um show no Maracanã. Imagina o Frank Sinatra foi fazer o show no Maracanã e o pessoal desliga o microfone dele, desliga as caixas de som. Ele vai conseguir falar só para quem está os 10 primeiros da fila. Então, muita coisa eles não proíbem você de postar, mas eles simplesmente não mostram tua postagem para ninguém. Então você fica vendo, pô, como é que posso aqui um tipo de assunto aqui que meus seguidores adoravam que eu fosse falar, e de repente não mostra para mais ninguém. É a mesma coisa, como se ele desligasse teu microfone, entendeu? E aí você fica falando sozinho para as paredes. Então, foi isso que aconteceu. Por quê? Os controladores de conteúdo, eles começam a ver aí determinadas pautas que não são, sei lá, politicamente correto, né? Essas coisas assim. Ó, o Alpha Tactical. Aí, Juliano Ninja. Então, Juliana é uma figuraça. figuraça ele. Ele é. Então, Grande leia abraço para ele aí. Centuriões. Grande Leia abraço para você, Centuriões. para a esposa, para a molecada e para a Sérvia. É. E Sérvia é a aí, cachorrinha cara, dele. então, você. Ó, relógio do juízo final. Aí o que eu digo é o seguinte: hoje em dia, até mesmo as redes sociais, elas estão sim sujeitas a uma censura, a um controle, e ainda eu digo para você que, pô, se eles cancelaram o Trump, rapaz, imagina o que nego não é capaz de fazer com a gente, você entendeu? Quando achar que tu tá incomodando demais. Duvido cancelar o Arte da Guerra. Olha, gente, vou ser sincero, tem uma coisa no YouTube que eu acho que é bom o pessoal saber, tá? Só dar uma talhada aqui, Montenegro, coisa rápida aqui. Uma coisa que vocês têm que saber. Eu estou na plataforma há 4 anos, a gente sabe um pouquinho como é que ela funciona, né? O YouTube, ele vai dar para o público aquilo que o público quer e que interessa ao patrocinador. A filosofia do YouTube é essa, é um comércio. Porque eu não brigo muito com a plataforma, porque a gente sabe como é que ela é. Agora, eu vejo a coisa da seguinte forma: por que um vídeo que nem esse, que vocês pegam um especialista com o currículo do Montenegro, que é um currículo raro no Brasil, gente? É raro. Quisera eu, como militar, ter os cursos que o Montenegro tem. Eu não tenho capacidade de fazer esse curso que ele fez. Então, é uma live de qualidade. Por que uma live dessa nunca vai ter o mesmo número de visualizações que uma live com tampa de privada? Porque a realidade é que o YouTube sabe que a maior parte do público quer o tampa de privada, gente. O dia que o público mudar o gosto, o YouTube segue ele. Essa é uma realidade. Tá? Que é que faz depilação, de... Montenegro, é triste isso, mas é a realidade. Porque a gente estava discutindo hoje de tarde uma discussão sobre mídia, né? Esses programas que nem tem aqui o Faustão, o Luciano Huck, essas porcariadas, não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, gente. O povo gosta de porcaria. Um programa mais cerebral que nem o nosso, que te leva a pensar e que te tira alguns mitos. A gente tira alguns mitos, né? Por exemplo, tem cara que acha que só você ter o sensor termal que você resolve o problema. Aí sabe que no mato, Montenegro, a coisa é completamente diferente. A coisa é completamente diferente. Gente, a situação no terreno, ela muda tudo do que você acha que é. Começa que você começa a andar, tá? Você está muito carregado de equipamento, você já começa a desanimar, uma série de outras coisas. Então, o que eu quero colocar para vocês é que é o seguinte: o YouTube ele vai dar para o público aquilo que o público quer, gente. E, infelizmente, o público quer a tatuadora de bunda, né? Vai lá, Montenegro, tá contigo aí, meu velho. Desculpa aí, o desabafo. Não, basicamente é isso, cara. Existe censura nas redes sociais, Sim, sabe? a gente sabe que tem, sem dúvida. Então, assim, tem coisa que não interessa falar, que eu tô falando aqui em relação aos policiais aqui, eu me preocupo que o cara, pô, depois de cumprir uma missão desse tipo, depois o cara fique
se aborrecendo aí, respondendo, sei lá, o inquérito IPM, porque a imagem que deixaram vazar lá dele jogando o corpo lá da Alma Cebosa não era uma forma, mas não sei o quê. Então, o pessoal fica explorando, infelizmente, esse tipo de coisa, e a gente precisa hoje ter, então, uma preocupação com as imagens que são veiculadas, tá? Precisa ter, o pessoal tem que se ligar nisso, tá? Isso é importante, é o que se chama de bem intangível. Hoje em dia, você tem a segurança física, patrimonial, e você tem a segurança da reputação, tá? E muita gente, é, a reputação, né? Por isso que existe indenização por danos morais. Então, a segurança da reputação é, é justamente tem a ver com o quê? Com veiculação de áudio, de vídeo, né? Então, isso daí tem a ver com a imagem da corporação. Então, às vezes, pô, a corporação prestou relevante serviço. Aí, uma determinada imagem que, pô, ela pega ali fora de contexto, joga essa imagem lá, sei lá onde, lá na Europa, nos Estados Unidos, e fala: olha só aqui como é que fizeram. E às vezes nem diz que aquele cara ali é uma alma cebosa ali, horrorosa, terrível, entendeu? Mas fica só para caracterizar que a polícia é assim ou que é assado. Tipo, teve um policial lá que deu um tapa na cara lá, acho que da ex-mulher do Lázaro, aí você cedeu, aí deu problema. Então, tem várias coisas assim que eu acho que o pessoal tem que tomar cuidado. E eu sei que existe um embrutecimento do policial, né? Existe uma hipocrisia também da sociedade de, tipo, resolve o problema aí, não quero nem saber como é que vai resolver, entendeu? Então, resolveu lá, então nem me diz, tá? Só que a imprensa, ela quer o quê? Ela quer sensacionalismo, né? Ela quer audiência, então ela explora sempre coisa ruim. Hoje eu estava conversando com um amigo meu que é coreógrafo, né? Então ele tipo faz coreografia para baile de casamento, para 15 anos, ali da noiva, aqueles negócios. Ele tava falando para mim, pô, cara, eu não posto nenhum vídeo lá das festas que eu organizo, porque pô, tem que preservar a imagem do cliente. Mas também pelo seguinte, os vídeos que mais são vistos é quando dá um problema, dá uma merda, entendeu? Tá lá, aí quebrou o salto da noiva na dança do não sei o que lá, O aí a povo quer noiva. sangue, Montenegro. O povo quer É, sangue. o povo quer sangue. Então, assim, quando dá problema, né? Aí, pô, dá não sei quantas mil visualizações. Se a dança correu tudo legal, perfeito, então deixa pra lá. Então, assim, aí ele falou, pô, não posto, porque isso tem a ver com o bem tangível, com imagem, etc. Então, assim, o que tiver uma possibilidade de vender uma imagem, então o policial ele tem que começar a pensar da forma estratégica. Ele não pode pensar só no trabalho que ele faz ali na ponta da linha, né? Eu estou falando policial por causa dessa operação, mas isso vai para todo mundo. Tem um artigo escrito uns 10 anos atrás, lá nos Estados Unidos, que os cabos são estratégicos. Eu também até escrevi um dos cabos estratégicos da Força de Pacificação lá, transportando esse evento lá para o Alemão. E aí, depois você explica aí quem é a Wanda, aí que tá todo mundo querendo falar da Wanda. Peraí, deixa eu falar então, Montenegro, coisa rápida aqui. Gente, Wanda foi uma inscrita que veio aqui ontem e ela falou que o canal recebia dinheiro da China. Olha só, duro do jeito que eu ando, recebendo dinheiro do Xi Jinping. E aí a gente desceu o malho e aí a Wanda sumiu e agora tá todo mundo preocupado com a Wanda. A volta da Wanda virou uma coqueluche aqui no canal. Qualquer dia eu vou ter que convidar a Wanda para uma live aqui. Wanda, se estiver vendo a gente, um grande abraço para você, mas eu não recebo dinheiro do Xi Jinping, Wanda. O negócio aqui é andador. Se quiser mandar um superchat, um Pix aí, tem o Pix aqui do canal, manda aí que o canal tá precisando. Wanda, um grande abraço para você. Pronto, tá explicado quem era a Wanda. Bom, A banda tá roubando o show aqui, Montenegro. então,
eu estava falando de que eu interrompi aqui a Você está conversa. falando da visão estratégica da polícia e não mostrar Então, essas cenas fortes aí. o que ocorre? Não é da polícia, é do policial que está na ponta da linha. Ele não Sim. pode ficar achando que a missão dele é só a missão de, pô, eu fiz aqui, contive, prendi, não. Ele tem que realmente estar preocupado em que tipo de imagem vão fazer dele, como é que aquilo vai ser veiculado, porque não só ele pode se aborrecer profissionalmente, mas como também, às vezes, você faz tudo certo e, no final das contas, a imagem que aparece, ela acaba sendo uma imagem que projeta negativamente a instituição e a operação, né? Então, teve um evento, por exemplo, nos Estados Unidos, que ficou marcado de um filho que foi sequestrado pelo pai, aí a polícia entrou, não sei o que lá. Eu sei que pô, tiraram uma foto do, do. Acho que era de um pai, não sei o que, segurando o garoto, e o policial apontando, pô, uma submetralhadora para ele. Assim, então, assim, aquela foto foi horrível, porque o cara estava fazendo uma coisa boa, mas, sei lá, talvez com o equipamento errado, inadequado, uma postura errada, não era para estar daquele jeito ali, era para aparecer um negociador, não sei o quê. E foi aquela foto que ficou, entende? Então, aí aquela foto acabou sendo usada e manipulada para outras coisas contra a corporação policial. Então, sim, é importantíssimo. Eu arrisco dizer que hoje em dia é tão importante quanto você ser e parecer uma boa polícia, tá? Você não deixar que seja veiculada imagem que possam levar alguém a achar que, pô, olha lá, os caras são trogloditas, e matam mesmo. Então, o cara, às vezes, ele não consegue nem interpretar por que você está comemorando alguma coisa, o que você está vendo, e desgasta, né? É basicamente isso. A gente precisa se preocupar com isso, tá? É dimensão informacional, é o controle de narrativa, tem a ver com operações psicológicas, tem a ver com fake news, é uma outra dimensão da guerra, né? Então, a guerra tem várias dimensões. Tem a dimensão econômica, entende? Por exemplo, para mim, na minha leitura aqui, O exército de Israel tem uma preocupação muito grande com isso aí. Eles têm uma preocupação muito grande com... O exército colombiano também, tá? Também. Eu fiz o curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados da Cruz Vermelha e depois eu fui estudar, depois eu fui instrutor disso no SIGS, né? E aí, o que eu vi? As tropas colombianas, todas elas passam por um treinamento, né, com oficinas para treinar qual é a conduta, o que você faz com, com... rapaz, é difícil, viu, Lucas, achar esse tema aí. De vez em quando eu escrevo alguma coisa sobre isso, tá? Mas pouca gente escreve isso, entendeu? Sobre segurança pública, mídia social. Tem o livro do Visacro, que é muito bom, recomendo, A Guerra na Era da Informação. Eu acho que ele tangencia isso, né? Mas isso aí, ó, eu sugiro, Lucas, que você leia o Gramsci antes, tá? Para você entender o que é o gramscismo. O gramscismo é uma outra via de tomada do poder do comunismo, tá? Então, é uma coisa lá do Antônio Gramsci, vou tentar sintetizar aqui. Ele era um cara do Partido Comunista Italiano, foi preso pelo Mussolini, ficou no cárcere e aí ele começou e elaborou lá uma forma de tomada do poder através da mudança do senso comum com os formadores de opinião, tá? Ou seja, você tem aí a linha do Partido Comunista Chinês lá, que é
a campesina, né, maoísta, que é do campo para a cidade, você tem a Revolução do Proletariado, que que foi usada na União Soviética, você tem a foquista, que foi usada em Cuba, né, vários focos de guerrilha, e pô, você tem a do Gramsci, que ele ficou preso lá, ficou escrevendo, e de repente aí ele morreu de pneumonia, soltaram ele, né? Ao invés de queimar esse papiro dele, deixaram esse troço, caiu na mão dos comunas. E então, no Brasil, digamos, é um local onde deu mais certo o gramscismo, tá? E é justamente o derretimento do cérebro das pessoas, é a mudança de senso comum, e as pessoas começam a achar que determinadas coisas que eram consideradas erradas, ou alguns conceitos já consolidados, eles são desmantelados ou anulados, né? Então, esse é o Gramsci, né? Aí vale a pena você ler lá, estuda lá o Gramsci, você vai entender muito do que acontece na Montenegro, mídia. eu vou falar uma coisa aqui e muita gente não vai gostar. Deixa eu só falar um negócio rapidinho aqui. Muita gente não vai gostar do que eu vou falar. Mas eu falo sempre que a biografia da minha vida vai ser um livro chamado Como Fazer Inimigos e Enfurecer Pessoas. Gente, tem que fazer o que a Petrobras fez. A Petrobras fez o seguinte: o Paulo Franz falou uma coisa nos Estados Unidos em 96, da Petrobras, do dinheiro que alguns presidentes da Petrobras tinham em bancos na Suíça, e ele estava certo. Depois da Lava Jato, 20 anos depois, provou que ele estava certo. A Petrobras processou ele mais de 6 milhões nos Estados Unidos. Infelizmente, acabaram com a vida do Paulo França. O que tem que fazer é começar a processar a imprensa. Agora, enquanto ficar nisso daí, impedir, pelo amor de Deus, para a imprensa, não faz isso, não faz aquilo, vai ficar difícil, tem que processar. Quando as polícias começarem a processar a imprensa, a coisa melhora. Da Petrobras ficou-se 20 anos sem falar nela. Por quê? Porque deram uma facada de 6 milhões no Paulo França. Então, gente, desculpa, mas já que é uma guerra, eu acho que tem que processar. Já falei para vários generais isso. Vou repetir aqui, tem que abrir processo pesado, pede indenização, falou bobagem. Ah, meu amigo, beleza, você vai provar agora no judiciário isso aqui. O cara não aguenta. Porque a maior parte do jornalista ganha pouco. Essa é uma realidade. O cara toma um processo aí de 100, 200, 300 mil reais, ele não tem como arcar com isso. Eu acho que a partir do momento que começar a processar, vai ter mais responsabilidade na nossa imprensa. É isso que eu queria falar, Montenegro. Obrigado aí, velho. Então, eu acho que é por aí, que a gente tem que deixar de ser passivo, né? Só se defender. Explica, diz que não foi isso, se defende, aí não tem contraditório, e o cara ele fica só atacando, porque é cômodo, ele ataca e você tem que provar que não é, e para ele não dá em nada, entendeu? Então tem que processar sim, tá? Agora, do mesmo jeito que tem que processar, você não pode ficar dando motivo para a imprensa ficar te classificando como bárbaro, como monstro, não sei o quê. Por isso que eu tô falando. O pessoal tem que pensar, porra, pensar bem. Apresentar um corpo com 50 buracos de bala, a imprensa vai dar porrada. Você entendeu? Né? Eu fico preocupado, pô, o cara que tá ali naquela ocorrência vai se aborrecer. Entendeu? Assim, e não precisaria desse tipo de aborrecimento. Né? É desnecessário, entendeu? Você não se preocupar com o que estão filmando, né? Teu e como você está fazendo alguma coisa, né? Tipo de postura, atitude, etc. Se você não se preocupar com determinadas coisas, as pessoas vão pegar isso e vão usar para te desgastar a imagem, etc e tal. E aí, às vezes, você, pô, quero pedir um recurso para não sei o que lá. Ah, não, pô, essa é aquela tropa que fez isso, aquilo. Às vezes o cara tem alguma vinculação emocional, né? Então, ou ele consegue fazer a cabeça dos outros. Então, assim, eu acho que algumas coisas não vale a pena fazer, porque vão dar mais problema do que qualquer outra coisa. É o que eu acho, né?
E outra também, né, Montenegro? Porque, por exemplo, né, o pessoal não. Eu vou deixar uma ideia aqui para quem quiser, quem tem canal no YouTube. Tem um caso que é pouco explorado, é o caso da escola de base. Eu acho que precisa levantar mais esse caso da escola de base, que a imprensa destruiu a vida de várias famílias aqui em São Paulo. Então precisa levantar isso aí. Quando começar a levantar, gente, porque o que acontece? A democracia é o equilíbrio. É o equilíbrio de forças opostas. Equilíbrio. Democracia, ela pressupõe um equilíbrio para daí a gente ter avanço. Ela está desequilibrada. Essa que é a verdade, ela está desequilibrada. Quando começar a ter processo, mostrar coisas que nem o caso da escola de base, que eu acho que merece um bom documentário, o caso da escola de base. Tá? Procurem aí, quem não sabe o que é o caso da escola de base, pesquisem. Destruíram a vida de várias famílias aqui em São Paulo. Foi a imprensa que fez isso. Quando essas coisas começarem a aparecer, eu acho que a gente vai ter um equilíbrio e uma democracia mais saudável e vamos todos viver melhor, porque as coisas vão ser colocadas no devido lugar. Polícia é polícia, bandido é bandido. Né? E a imprensa, o papel, ela vai ser menos fake, né? Vai jogar mais os fatos aí, menos a opinião. Eu acho que tem que haver equilíbrio. Só que esse equilíbrio, ele só vai chegar se o outro lado começar a se mexer também, gente, porque só um lado está se mexendo no campo, o nego está tomando gol porque não está se mexendo. Essa que é a verdade. Desculpa, viu, Montenegro? Não, é isso mesmo, assim, eu acho que não dá para ficar só de passivo, entendeu? Não, eu não Se acho. Acho que tem que descer o defendendo. capeta. Porque, assim, a certeza da impunidade é o maior estímulo para o pessoal continuar fazendo isso, você entendeu? Então, se você começa a processar, começar a ter jornalista se aborrecendo, tomando porrada, aí daqui a pouco o pessoal começa a pensar duas vezes antes de falar besteira. Agora, você também, por sua vez, tem que prestar atenção no que tipo de imagem, de coisa que você vai usar, você vai deixar que as pessoas terem acesso para que não sejam exploradas contra você. É isso. Gente, eu acho que a gente estamos com quase 1 hora e meia de live aí. Tá? Montenegro, eu quero falar um pouquinho no seu canal aqui para a gente encerrar. Bom, pessoal, vamos lá. Eu tenho um canal do YouTube que eu vou começar a aditivar ele mais aí, estimulado pelo Robson. Eu tenho lá o meu Instagram também, e tenho o meu Facebook lá, a galera pode seguir, tá? Eu tenho um curso de analista de inteligência de antiterrorismo, fica lá na Escola Superior de Segurança. Tenho o meu livro aí, o Comando Verde, que é uma ficção realidade baseada na minha experiência lá na ocupação do Complexo do Alemão, e também relatos ali de operadores ali que foram colhidos. E estou lançando aí também agora o livro Segundo Semestre, o Kid Preto, a história das operações especiais do Exército Brasileiro. Então, é um livro aí bem consistente, 12 anos de pesquisa, e é um livro aí bastante... É o Gabriel Monteiro mesmo? Não sei. Aqui não, né, a gente vê umas coisas que o pessoal coloca muito nick também, né, gente? Aí é complicado, né? Só quer entrar em Pois contato é. com o canal, gente? Manda e-mail, é a melhor forma. Manda e-mail, Robinson Farinazzo, vou colocar o e-mail aqui para vocês. Ó, quero dizer uma coisa para vocês, tá, gente? É quarta-feira, 20 horas, horário de Brasília. A gente vai ter uma live. Eu não vou falar. Amanhã eu vou soltar um story falando o que vai ser a live da quarta-feira, mas vai pegar fogo aqui. Vai pegar fogo. Uma pessoa que está mudando muita coisa no Brasil. Uma pessoa assim que o trabalho dela está mudando muita coisa aqui no Brasil. Nessa quarta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Montenegro, mas continue aí. Bom, e que mais? Bom, eu vou estar fazendo uma live aí essa semana. Ainda não sei se vai ser no Instagram ou no meu YouTube, com o Jorge Pontual. O Jorge Pontual não é o jornalista da Globo, não. É o ator, tá? Que participou comigo lá do filme do Pimentel, do Intervenção.
Quando é que sai esse filme do Intervenção, Montenegro? Pois é, cara, entrou um gargalo aí de exibição. O Pimentel disse que ia ser em agosto, vai entrar nas salas aí. Eu não sei exatamente quando é que vai ser, não. Ele tinha dito que ia ser março, abril, tal, já tá chegando agosto e o negócio não vai, né? Então, tá vindo aí ó, falando do Alexandre, falando do Gabriel Monteiro. Dá pra ele mandar um e-mail, que nem a gente conversa, troca ideia, não tem problema. Aí eu vou estar fazendo essa live aí com o Jorge Pontual, vão estar falando ali do filme, ali, dos bastidores, vão falar de outras coisas aí também. Né? Montenegro, deixa eu te falar uma coisa. Vou te dar um aperto aqui, não marca eu dar aperto, porque eu sou mais moderno que você. O Fragata é equivalente a tenente-coronel, o Montenegro é coronel Fuma. Vou te dar um aperto aqui pela amizade. Quando é que você vai me convidar para o teu canal? Porque você já veio umas 50 vezes aqui e eu nunca fui convidado para o canal do Montenegro. Então, eu quero saber quando é que você vai me convidar para eu ir lá falar da Marinha também, fazer o meu jabá da Marinha lá no teu canal. Vamos combinar. A verdade é a seguinte, eu tenho que aprender a fazer live no YouTube. Você tem que me explicar. Porque no YouTube eu não sei, porque eu nunca fiz live com ninguém. Porque eu já tenho que aprender a mexer com esse troço lá, né? Eu tenho... Né? E no Instagram eu até já sei fazer, mas no YouTube não. Não, faz no YouTube. O pessoal tá pedindo, Montenegro. Sabe por quê? Porque é o jeito de puxar o pessoal para lá também, para conhecer. A gente anuncia aqui. Tá na hora. A gente já fez live no Instagram, mas vamos fazer no YouTube para promover teu canal, poxa. Vamos promover lá o meu YouTube lá. Vai também devagarinho. Aí eu tenho que arrumar isso aí. Vou começar a perguntar dos fuzileiros navais para você. Tem umas pessoas bem interessantes aí para eu levar lá para conversar, para bater papo, para trocar ideia. Tem, assim, umas coisas aí, eu te dou o bisu. bem interessantes. E a gente vai... Depois que você fizer uma, você faz todas. Depois que você fizer uma, você vai viciar, cara. O YouTube é bem mais flexível que o Instagram para live. É bem mais flexível, né? Eu acho. Beleza. Show de bola. Eu vou encerrar. São 15 para as 2 aqui para mim. Eu estou em Portugal, 4 horas a mais de fuso, madrugada de confusão. Madrugada de confusão, sempre. Montenegro, quero mais uma vez te agradecer, tá, camarada? Agradecer aí a atenção com os nossos inscritos, carinho aqui com o canal. Para quem não sabe, o Coronel Montenegro, ele entrevistou essa semana o pessoal de Guerra na Selva do Exército Argentino. Eu estou editando a matéria aqui e a gente deve colocar no ar por esses dias aí, tá? Então, Montenegro, mais uma vez quero te agradecer, meu camarada. Gente, não esqueça. Fica de olho aqui no canal que amanhã eu devo anunciar essa surpresa que vai estar na quarta-feira. Ainda quero ver se eu lanço um vídeo hoje sobre a resposta que o Exército deu para o Supremo Tribunal Federal. E a gente volta amanhã, então, sempre com responsabilidade. Fé no Brasil, pessoal. Aguenta aí, brinque aí. Olha o fã-clube do Montenegro aí, ó.